E aí, galerinha, beleza mesmo? Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Homero, com muita aula, muita coisa de linguagens para ajudar você nos vestibulares que você vai fazer por aí. Pode ser o Enem, pode ser FUVEST, pode ser o NB, pode ser o EMA, pode ser o Unifesp, pode ser o Nesp, Unicamp. Ah, meu Deus, é muita prova para você por esse Brasil afora. E a minha vontade aqui é de ajudar você com muita aula, com muita dica e com muito exercício também, beleza, galera? Peço que você, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal, tá bom? Ajuda a gente a manter esse trabalho no ar, tá? Lógico, eu faço isso aqui para vocês, é gratuito, é para vocês terem acesso mesmo, tá bom? E peço que, na hora que se inscrever, que assistir cada aula, tem muita aula gravada, tem muita aula pronta para você e vem mais por aí. Sabe o que você faz? Além de se inscrever, você dá o seu likezinho. Sabe que isso é importante para algoritmo, redes sociais, esse papo todo aí, galera. E deixa lá o seu sininho ativado, lá no canto direito lá do seu YouTube, porque você vai receber em primeira mão todas as nossas aulas. Qual é o nosso papo hoje, galera? Como foi essa prova de linguagens aí de 2021? Vamos fazer uma abordagem geral? Vamos comentar um pouco? Quais assuntos caíram mais? O que foi mais cobrado? E o nível da prova, o que é que você achou? Hã? Beleza. Tem até uma enquete na comunidade aí do nosso canal. Olha lá. E para você a prova foi de boa? Foi malvadona? Dá um tempinho, responde lá pra gente, beleza? Sejam bem-vindos, professor Alex Homero, ao nosso canal. Espero que você goste e possa divulgar aí para os seus amigos também. Vamos lá, galera! Beleza, beleza. Olha aí. Eita, como foi a prova de linguagens Enem 2021, primeira aplicação? Como é que foi para você? Hã? E aí? Como é que a gente faz agora, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho mais? Vamos conhecer aqui algumas peculiaridades dessa prova, para a gente poder entender algumas coisinhas. E, claro, vamos ter muitas aulas falando dos assuntos, abordando toda a área de linguagens para você. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês observem. Essas são as notas por área divulgadas pelo INEP. Veja que 2021 tem uma interrogação. Por quê? Porque não saíram ainda, né? Estamos esperando. Mas aqui dá para ter uma noção, gente, do impacto, né? Ou será que teve realmente impacto da pandemia na prova de 2020? Lembrar que em 2020 nós tivemos prova, primeira aplicação, prova digital, que foi diferente da primeira aplicação. E eu botei aqui no nosso canal, você tem uma análise dessa prova digital. Bom para você usar como exercício, tá bom? Só você procurar aqui nos nossos vídeos, beleza? Vou deixar indicado aqui para você também, tá? E também tivemos a prova de segunda aplicação chamada PPL, que eu também fiz uma análise aqui no canal, você pode dar uma olhada. Galerinha, observem as médias aí. Vamos pegar a prova de linguagens para nós aqui, que é o interessante, mas seria legal você ver com o seu colega, com o seu professor aí de matemática, de humanas, natureza, observar que, olha só, de 19 para 20 houve um aumento da média. Você esperava muito que fosse cair a média, né? Por causa da pandemia, que atrapalhou muita coisa, né? Também houve aumento em humanas e houve um razoável, pequenininho, mas tá bom, vai. Vou chamar de razoável aumento na média geral de linguagens, tá? A única área que não teve aumento foi matemática, houve uma queda. Observe aqui, ó. Tá? Em 2021, como é que será? O que você aposta, né? Você aposta numa queda ou você aposta num aumento? Bom, vamos ver. Pessoal, o que isso é importante na minha vida? Isso afeta o seu TRI, tá? A chamada média geral, ela vai servir como balizamento da chamada régua de proficiência. Fica ligado nisso. Agora, a média geral, as médias, sem a redação, tá? A média geral, houve um aumento. Olha só. Mas quando eu comparo com 2018, gente, veja que continua em queda. Mas a queda maior foi, obviamente, em 2019 em relação a 2018. Beleza? Áreas para o conhecimento. Agora, assunto de linguagens, meus queridos. Fiz aqui um diagrama para você entender a área de linguagens aqui, tá? Então, que são todos os assuntos divididos por competências e habilidades. Eu gosto muito de falar nisso porque é isso que norteia como é que se elabora uma questão para a prova do Enem. Beleza? Competência 1. Do que trata a competência 1? Informações gerais sobre vários gêneros que trabalham com tecnologia da informação. Pode ser uma notícia, pode ser uma charge, pode ser uma tirinha, desde que o assunto seja o ato de comunicar. Nós só tivemos, pessoal, uma questão abordando esse tópico na prova de 2021 e eu vou já comentá-la com você. A competência 2 é a língua estrangeira. Eu não vou fazer aqui uma análise, né? Mas a língua estrangeira ela continua naquela mesma pegada. Qual é a pegada da língua estrangeira, galera? Eles gostam dos gêneros: música, tirinha, história em quadrinhos, tá? Tem uma notícia, tem uma reportagem, normalmente uma tabela, um gráfico ou um infográfico para você analisar. Aliás, gráfico e infográfico aqui no canal tem muita aula sobre isso, porque você precisa ficar ligado e não pode errar a questão de interpretação, porque não sabe ler bem o gráfico. Se liga aí, tá bom? Beleza? Então, língua estrangeira aí
nessa perspectiva, tá? Voltando aqui, que é a competência 3, linguagem corporal e conceitos básicos da educação física. É um assunto curioso, tá? Tivemos apenas uma questão. Curioso que na prova PPL, ou segunda aplicação de 2021, foram 6 questões, né? Uma desproporção aí em relação a isso. Em breve, no nosso canal também vou fazer um vídeo analisando essa prova PPL, que é uma prova legal para você usar como exercício, tá bom? Competência 4, atenção pessoal, história da arte. Eu sou um professor que eu leciono um pouquinho, eu trabalho aí com a história da arte. E olha, desde 2009, nunca tivemos uma prova com tantas questões de história da arte. Veio música, um texto Machado de Assis falando sobre machixe, veio pintura, veio textos sobre conceito e função da arte. Foram no total, pessoal, anotei bem aqui, ó, 7 questões. 7 questões de história da arte para você. Empatando, inclusive, aí com literatura. Exatamente, ó. Literatura, a parte de análise, a parte de leitura de textos, tá? E é curioso que na literatura é o seguinte, tem questão, a maioria das questões da literatura do Enem, você não precisa de fato conhecer o autor, o contexto da obra, ou o estilo literário. É a interpretação. Mas o que a gente percebe? As mais difíceis, vou comentar uma delas curiosa aqui, tá? As mais difíceis normalmente exigem do candidato um prévio conhecimento. É que facilitaria, digamos assim, facilitaria o seu trabalho conhecer um pouco sobre o autor, sobre o contexto dele. Então foram aí também 7 questões, 2 delas bem difíceis. Competência 6, funções da linguagem, como sempre, todo ano teve uma questão que chamou a atenção, foi uma questão sobre patrimônio linguístico, né? Foram 2 questões, tá? E realmente uma delas bem complicadinha na hora de analisar o texto, deu até uma confusão entre algumas escolas que analisaram, tá? E a habilidade 18, como sempre, trabalhar estilística, trabalhar o gênero, trabalhar a progressão temática, também esteve presente. Competência 7, a campeã. Atenção. Competência 7, 12 questões. Nenhuma competência caiu mais do que ela. É literalmente interpretação de texto. Então você pode dizer que no Enem, no geral, 60% das questões, nós temos 60% das questões baseadas praticamente em interpretação pura, que é um problema do aluno brasileiro. E aí, meus queridos, eu tenho muita aula sobre isso aqui, mas eu vou dizer uma coisa, é infalível. Tem que ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Aí tá complicado, meu filho. Tem que exercer a leitura e fazer, praticar de exercício, fazer pequenos resumos, tentar a ideia principal. Isso é aluno por aluno, tá bom? Tem que treinar, não tem jeito, tem que treinar. Então foram 12 questões. Agora, algumas delas, quando você entende o que é o gênero textual, o que é uma notícia, o que é uma charge, qual a função de uma... Tem uma de tirinha, muito interessante, o que é uma resenha, o que é, sabe, gêneros textuais, o gênero digital também foi cobrado. Aí facilita a sua vida para analisar essa questão, tá bom? Outra coisa que me chamou a atenção na prova de 2021, o número de questões aí, 4 questões de variações linguísticas. 2020 tinha 20 só 2. 4, dobrou, tá? Observar o internetês, observar gírias, observar obras de autores como Patativa do Assaré, Guimarães Rosa, que trabalham com a linguagem de variedade popular, a língua do povo mesmo, sabe? Foi cobrado. E a competência 9, que ano passado foram 6 questões, né? Ano passado, 2020. Em 2021, tivemos uma única questão. Quer dizer, o impacto, o que sai em NTICS aí, professor? Novas tecnologias da informação e da comunicação. Tivemos uma questão em 2021 na primeira aplicação. Já na segunda aplicação foram 4, né? É desproporcional realmente uma prova para outra. Galerinha, agora a gente vai adentrar o seguinte, ó. Agora a gente vai adentrar aqui. Se liga aí, ó. Vamos analisar agora competência por competência e habilidade, que é o assunto que foi abordado. Eu começo aqui com a competência 1. Eu não falei que tinha sido uma questão só. Para analisar posição crítica sobre as linguagens usadas no sistema de comunicação. Questão muito interessante que eu vou comentar com vocês agora. E a competência 3, que é a linguagem corporal, é a parte da educação física, exercício físico e saúde, a ideia de jogos, a ideia de promover o lúdico, usando o esporte, mas respeitando os limites do corpo, tá? As danças. Tivemos uma questão só. A gente vai analisar agora as duas para você. Bom, começando aqui com essa questão, tem um texto, mas eu gosto sempre, pessoal, de começar com o enunciado da questão, tá? Olha só, habilidade 4, que é você reconhecer posições críticas. Eles usaram um texto do Machado de Assis, eu achei interessantíssimo, porque esse assunto é super atual, porque envolve fake news, né? Super atual. O fragmento faz uma referência irônica
Machado de Assis e ironia são feitos um para o outro, né? Há formas de divulgação e circulação de informações em uma localidade sem imprensa, no caso a cidade de Itaguaí. Fragmente um conto bacana do alienista, da Machado de Assis era demais. Como ele é atual, né? Para você ver. Estamos no século XXI e já ainda existe fake news, acredite. Tá pior agora, né? Ao destacar a confiança da população no sistema, matraca era a forma de comunicação da época. O cara ficava falando lá para uma praça lá. Lembra dos romanos? Alguém anunciava nas praças? Pois o matraca era mais ou menos isso. O narrador associa esse recurso à disseminação de quê? Aí, gente, eu tenho que ir lá no texto, óbvio, tá? Então, naquele tempo, Itaguaí, como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, deixa eu sair daqui para você, tá? Não dispunha de imprensa. Tinha dois modos de divulgar a notícia, ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da Câmara e da matriz, ou por meio de matraca. Eis que consistia este segundo caso, a matraca. Contratava-se um homem por um ou mais dias para andar nas ruas do povoado com a matraca na mão. Então ele fazia lá um barulho, tocava essa matraca, reunia gente, o pessoal, opa, vai falar alguma coisa. Ele anunciava que lhe incumbiam alguma coisa, que, ó, fala isso lá na matraca. Um remédio, alguma coisa sobre terra, vai dedicar um soneto, algum donativo para a igreja, alguma coisa sobre impostos, ou que seja um discurso qualquer, alguma coisa ele ia falar. O sistema tinha inconvenientes para a paz pública, barulho da mar, né? Muito barulho. Mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía, então ele era eficiente, tá? Por exemplo, um dos vereadores desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos, meu Deus do céu. E, aliás, nunca domesticaram um só desses bichos, mas dizia que fazia isso. Então ele mentia, né? Mas tinha o cuidado de fazer, trabalhar a matraca todos os meses. Tipo para se autopromover, né? Ah, a pessoa que fala que faz uma coisa, mas não faz nada na prática. Bom, nem acontece isso hoje em dia, né, pessoal? E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador. Afirmação perfeitamente falsa, mas só devido à absoluta confiança do sistema. Então, o pessoal que estava na matraca, nem mesmo sem ver se aquilo que está falando, se conferir se aquilo era verdade ou não. Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime, palavra da época, tá? Mereciam desprezo no nosso século. Ou seja, cara, tem aqui uma questão em que o texto, né, ataca aí esse sistema de matraca. Então, qual é a ideia que está associada aqui no recurso? A de informações não fidedignas, porque eu não tenho como acreditar que é verdade. Você não vê que o vereador mentia sobre cascavéis e macacos? Mas tinha gente que acreditava, porque não estava vendo, mas acreditava porque confiava na matraca, no sistema, beleza? Ó, cuidado. Falou em campanha política, falou em vereador, mas o foco não é a disseminação de campanhas políticas. Não é isso que está associado à confiança da população. Não é anúncio publicitário, não é apelo popular. Agora, a sua dúvida podia ficar na letra E, porque a matraca ela é realmente um serviço de utilidade pública. Mas, ó, cuidado, eu digo sempre, cuidado com o enunciado, galera. Referência irônica. Então é para dar uma cutucada. A ironia é tu acreditar numa coisa que você não está vendo se realmente aconteceu, mas acredita porque quem divulgou você confia. Sacou a parada aí, galera? Essa aí foi um exemplo da habilidade 4 da competência 1 que a prova cobrou em 2021. Agora, sobre linguagem corporal. O texto indica quando uma questão começar com o texto, ou de acordo com o texto, ou considerando o texto, tem que ler o texto. E aí as pessoas com habilidade de leitura acabam se ferrando, né? Porque perde tempo, não consegue concentrar, termina de ler, tem que ler de novo, e o tempo está passando na prova do Enem. Indica que as transformações experiências lúdicas. Muita gente perde questão porque não sabe palavras técnicas. Lúdico é entretenimento, é diversão, é brincar. Quando você vai ao texto, você vai perceber no texto, tá? Que o Dia Internacional dos Direitos da Infância estava coincidindo com um estudo que foi divulgado. Falando sobre o quê? Que as crianças têm agora menos lazer e estão mais sobrecarregadas para os deveres e atividades extracurriculares do que há 25 anos atrás, tá? Do que há 25 anos. As crianças de hoje, está comparando então, não só não brincam, dedicam muito menos tempo a brincar, quer dizer, né? Brincam menos, não é que não brincam, tá? Como também, quando brincam, não faz com outras crianças, então não tem socialização. Não está mais na praça, estão sempre sozinha. E já não brincam tanto com brinquedos,
mais com aparelhos eletrônicos, videogames e por aí vai. Então, predomínio individual sobre a ideia da máquina, tá? Jogo individual com a máquina sem ter contato com outras crianças. E aí, o que esse texto indica? Que cuidado com essa questão. Essas transformações, pessoal, nas experiências lúdicas, que eu tinha experiência lúdica antes, mas hoje não tenho. O que aconteceu, pessoal, com isso? Então vejo que é uma crítica, tá? A criança tem menos vivência, menos convivência, menos socialização, por isso ela é menos ativa, porque só fica ela sozinha com uma máquina, com um aparelho eletrônico. Muito cuidado com essa questão aqui. Se você fez, muitos vacilaram, sabe por quê? Ó, letra E é a mais absurda. Quem marcou a letra E, o TRI foi lá para baixo, tá? Não soube nem entender a ideia do texto. Muito cuidado com a letra E e com a letra A. A letra A deveria ser o normal, ou seja, toda experiência lúdica deveria fomentar, ou seja, melhorar as relações, só que isso está exatamente não acontecendo por causa dos aparelhos eletrônicos. Cuidado! Aí seria o ideal, né? Se o texto fosse pegar uma coisa para criticar, como é que eu resolveria a situação? Com experiências que fomentassem as relações. Mas não é o que está pedindo. Está dizendo que essas formações, infelizmente, promoveram uma coisa ruim. A criança tem menos tempo. Beleza? Muito cuidado. Questão excelente sobre a competência 3, a habilidade 10, que é a questão de você relacionar o corpo, a vivência, transformar o seu corpo em movimento. Então, uma questão envolvendo aí a linguagem corporal. Galera, competência 4, olha a história da arte, de todas as provas do Enem, foi a que mais teve. E eu tenho uma característica interessante da história da arte. Você tem uma playlist aqui, só de história da arte, comentando uma questão e falando do assunto para você. Procura aí nosso canal, assista, deixa seu like. Não esquece, se você não está inscrito, inscreva-se, pelo amor de Deus. Galera, 7 questões. Qual é a característica da história da arte desde 2009 no Enem? Tá? Vou fazer um videozinho mostrando para vocês um gráfico, né, de como foram distribuídas as questões por assunto de arte no Enem. Aguarde comigo aqui. Tá? Se inscreva no canal que você vai ter muita novidade e ative o sininho. Meus queridos, pelo amor de Deus, 90% das questões de arte do Enem, desde 2009 até 2021, são questões difíceis. Porque não tem um texto para você sair. Ou você sabe sobre a estética artística ali, sobre a escola, ou você não sabe. Então tem que estudar arte, é uma maneira diferente de estudar outra área. Porque não dá para só interpretar. Tem que ter características, tem que ter conhecimento sobre as características. Tá? Essa habilidade 12, funções da arte, utilitarista, naturalista, estética ou formalista, tem caído. Mas chama a atenção as questões que você vai atribuir a característica do movimento, a obra que está lá, se é uma escultura, se é uma pintura, a função da arte de cada período artístico. Então, um artista do Renascimento, ele tem uma visão de arte diferente de um cubista, tá? Porque são tempos diferentes, então são meios e contextos culturais diferentes. Beleza? Bom, outra linha de arte é a literatura. A literatura é uma forma de arte. Foram 7 questões, então 14 questões das 45, quase 40%, são questões que você tinha que trabalhar com a linguagem artística, poética. Normalmente ela complica mais a vida do candidato porque você não tem uma linguagem notativa, não é direta. Tem que saber sobre interpretar um texto artístico que é diferente. O texto literário tem uma metáfora, pode ser um gênero textual, tem que saber o que é um conto, uma crônica. Caiu crônica, hein? Não é fácil. Então, dedicar a estudar arte e literatura é uma delas, pintura e escultura, é você ter o cuidado de analisar com calma o autor, a obra, o contexto, o estilo que ele faz parte. Vai te ajudar na hora de matar uma questão aí, de conhecer, de interpretar bem uma questão de arte. Então, são questões que denotam, normalmente, isso foi feito no levantamento de pesquisa, as questões de literatura e de arte como um todo costumam ser mais de nível mediano e complexo. Poucas delas foram fáceis ao longo da história do Enem. Agora, tem uma vantagem de você acertar questões complexas. Sabe qual é? O teu TRI, ó, sobe. Desde que você não erre questões fáceis. Beleza, pessoal? Vamos conhecer uma das questões de arte? Belíssima obra Moema, do poema épico Caramuru, né? Do nosso querido Basílio da Gama. Já foi até adaptado, né? O Caramuru, né? Já foi adaptado. Basílio da Gama é Uruguai, perdão. É o Frei de Santa Rita Durão. Tem obra Arcade aqui, tem escola Arcade comentada no canal, hein, pessoal? Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, então o autor Victor Meirelles, da Missão Artística Francesa no Brasil, que aliás em 2018 comemorou-se aí, em 2016, o centenário da Missão Artística, né, no Brasil. Série poema épico brasileiro, lá do arcadismo. A filiação, porque é esse tipo de questão de arte que mais cai.
Por que que essa obra de arte é romântica? Por que que essa obra aqui, Moema, cujo assunto, Caramuru, é Árcade, mas por que que esse quadro, Vitor Meireles, de 1866, é a pintura acadêmica brasileira do século XIX, por que que ela é filiada ao romantismo? Por que que ela é romântica? Gente, não era para ter dificuldade, mas o pessoal se atrapalhou. Ora, quando a gente estuda romantismo, a gente sabe, fala da mulher, da beleza. Então, retrato fiel. Primeiro, nada no romantismo é fiel. Porque uma marca do romantismo é idealizar, imaginar. Cuidado. A letra B é literalmente um assunto do barroco, pessoal. A fragilidade humana. Vendo o Gregório de Matos, vendo as pinturas do Aleijadinho, né? Diante de Deus como a gente é frágil. Letra C, cuidado. Ressignificação de obras de cânone. Essa poderia pegar. Porque como a obra pertence, falou aqui em Caramuru, o aluno pode ser induzido, ó. Mas o que é um cânone? É uma grande obra da literatura brasileira. Caramuru não é uma grande obra. O Guarani é. Iracema do Alencar seria. Machado de Assis seria. Mas ressignificar, se essa obra retrata uma cena, então ela realmente morreu na praia lá, a Moema, não está dando ressignificado. Está só dando uma outra, uma imagem, reproduzindo em imagem uma cena de um texto. Então não é ressignificar. D de dado, tem duas palavras-chave para romantismo. Dramático e idealizado. Aí matou. Letra D de dado, pessoal. E não tem oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Pior alternativa a marcar aqui é essa letra E. A e a E são as piores. Beleza? Então depois você estuda mais. Tem aqui no nosso canal, tem aula de arte para você. Hora da questão, tá lá, bonitinho. Só questões de arte para você. E você vai perceber as marcas do romantismo. Trouxe também uma de literatura, tá? A habilidade 16 é a mais cobrada. Você vai interpretar o texto literário. Falando ao outro, o eu lírico, todo poema tem o eu lírico, revela-se vocalizando um desejo que remete. Tem que ler o texto. Agora, será que seria interessante... Aqui, perdão, aqui é Hilda Hist, tá, pessoal? Hilda Hist. É outra poeta. Foi na hora de digitar aqui que o Alex errou. É Hilda Hist. Contemporânea da Adélia Prado. Eu pensei nas duas porque elas são muito parecidas, né? Não ficou legal aqui o meu Hist, não. Elas trabalham com o universo feminino. Elas têm poemas amorosos, têm poemas também eróticos. Acho que é por isso que eu pensei. Eu adoro a Adélia Prado, acho que eu pensei nela nessa hora aqui. Mas é Hilda Hist, a autora desse poema, Júbilo e Memória no Viciado da Paixão. Se for possível, manda-me dizer, é lua cheia, a casa está vazia. Manda-me dizer, e o paraíso há de ficar mais perto. E mais recente, me há de parecer o seu rosto. Opa. Seu rosto incerto. Manda-me buscar se tens o dia tão longo como a noite. Olha, dia e noite aí, um exemplo interessante de antítese, pessoal. Um exemplo interessante de antítese. Figura de linguagem sempre tem na prova, hein? Se é verdade que nem sem mim só vês, se é verdade que sem mim só vês monotonia. Então, você não está com ela, a vida não é legal, digamos assim, né? É o que ela está querendo falar um pouco para você. Só ter sido os dois estarem juntos. Ai, que bonito, que fofo, né? E se te lembras do brilho das marés, de alguns peixes rosados numas águas. Veja a associação, né? Com natureza. Não é interessante? Ah, então tá aí ainda Rich aí fazendo uma comparação interessante. Que mais? E dos meus pés molhados, manda-me dizer, é lua nova, e revestida de luz, te volto a ver. Nossa Senhora, né? O texto aí intenso, mas pegou muita gente, pessoal. Falando ao outro, tá falando para o amado, para o interlocutor aqui. Tá? O eu lírico revela-se o quê? Cético quanto à possibilidade do reencontro? Bom, gente, eu estou aqui com o texto na mão. É lua cheia, a casa está vazia. Manda-me dizer, eu pareço. Se fosse cético, né, não ia estar nem dizendo para falar das lembranças que os dois têm juntos. Né? Não dá. Tédio provocado pela distância física do ser amado? Olha, tédio. Tá vendo tédio aí? Consegue ver tédio? Bem romântico tédio, né? Se é verdade que sem mim só vês monotonia. Se a pessoa tivesse tediosa, ela ia falar isso, que ele na verdade não quer assumir, mas sem ela não é feliz? Sonho de autorrealização desenhado pela memória.
Por que essa alternativa todo mundo de cara logo ficou meio assim? Não entendi, não. Mas todo mundo ficou com medo de marcar a letra C, mas observou uma coisinha aqui na palavra memória. Quando eu olhei para essa questão, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Porque, ó, se for possível, manda me dizer. Como se a pessoa fosse dizer para ela, pro lírico, Eloxê, a casa está vazia. Estão lembrando de várias coisas, que né, essa monotonia, do brilho dos mares, que estavam com os pés molhados. Há uma memória aqui. Deixa essa letra C aqui. Julgamento implícito das atitudes de quem se afasta. Não, o tom do texto não é de julgamento, gente. É um desejo da pessoa. Que esse desejo que ela está vocalizando, falando, remete a alguma coisa, mas não está julgando o fato de estarem juntos ou separados. Não tem isso. Questionamento sobre o significado do amor. Do jeito que não tem julgamento, não tem questionamento. Tá? A ideia mais é entre B e C. Se você entender que o que ela está falando, ela está sentindo tédio. Mas vamos pronunciar? Falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo. Vocalizar é expressar, é vontade de expressar um desejo para alguém. Se eu tenho essa vontade de expressar um desejo para alguém, eu não faria da forma do tédio, já que eu estou lembrando coisas boas que eu vivi com esse amor. Então, por isso, gente, que a letra C se encaixa melhor. O que seria a autorrealização? Que o que o eu lírico está falando fosse dito pela pessoa amada. Ó, se for possível, manda-me dizer. E assim eu estaria realizado pela minha memória e você perceber que tudo que a gente viveu foi maravilhoso. Não foi uma questão fácil. Das mais difíceis que eu vi nessa prova foi essa questão aqui. A gente vai falar muito de literatura no nosso canal. Eu espero ajudar você a interpretar poema, que normalmente é mais chato, né? Eu nunca acho mais difícil, mas é mais chato interpretar prosa. A gente vai ter muita oportunidade de conversar aqui. Inscreva-se e fique conosco, tá bom? Avançando. Competência 6. É um pouco de gramática, um pouco de funções da linguagem, um pouco de linguagem como patrimônio. Foram 6 questões, tá? E a 7, que é a que manda na prova, é a parte de interpretação. Foram 12, veja o dobro. Mas, curiosamente, 2020 também foi a mesma coisa. Foram 12 questões de 2020 da competência 7. Aqui o aluno tem que ter noção de o que é intertextualidade, saber o que é um gênero propaganda social, que essa habilidade 21 sempre cobra, inferir o que o produtor do texto quer passar para o receptor, ou seja, é interpretar o texto. Mas essa 24 é interessante, que você não vai interpretar, mas observar qual foi a estratégia utilizada de um texto. Uma propaganda pode usar comoção, chantagem, emoção, para convencer você que está assistindo aquele texto. Beleza? Então são 2 situações que eram interessantes. Mas a competência 7 merece atenção especial de você, porque ela cai muito, ela domina a prova. Beleza? Vamos conhecer um exemplo de cada? Da competência 6, me chamou a atenção 2 questões envolvendo a língua portuguesa como patrimônio e identidade cultural. Normalmente, para isso, eles usam ou textos que falam sobre a cultura afro-brasileira, ou algum texto que mantenha a linguagem tupi-guarani, a linguagem indígena, ou o Guimarães Rosa, já foi cobrado várias vezes, que ele gosta de falar a variação popular, então é um patrimônio, os ditados populares, os aforismos. Então são exemplos que já caíram. Uma tirinha do Chico Bento para falar com o jeito de falar do homem do interior, do campo. Tá? Nesse caso aqui, nós temos um texto que é uma música, Sinhá. E Sinhá me remete a engenhos, a escravidão negra nos engenhos, né? Então já vem toda uma história, já tem toda uma entidade envolvendo. E lembrar que nos engenhos também índios trabalharam nos engenhos. Vamos ver o texto do Chico? Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus nosso Senhor. Eu não olhei, Sinhá, eu estava lá na roça. Sou de olhar ninguém, não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me pôr no tronco para me aleijar? Eu juro a voz me ser que nunca vi, Sinhá. Era todo mundo, na hora que acusasse a negra ou o negro de alguma coisa, era logo açoitado. Me lembrei de um poema belíssimo chamado Essa Negra Fulô, Jorge de Lima, em que ela é acusada de roubar. Ela foi acusada e já foi logo condenada, não teve nem chance. Por que talhar meu corpo, né? Talhava o corpo com chicotada, horrível. Eu não olhei, Sinhá. Para que voz me ser? Meus olhos vai furar. Meu Deus, olha que trágico, violento, gente. Eu choro em Yorubá. Olha a palavra Yorubá, me remete à cultura afro. Mas oro por Jesus, para que um ser me tira a luz. Então, gente, texto bastante cruel, né? No fragmento da canção, o vocabulário empregado e a situação retratada são relevantes para o patrimônio linguístico do Estado do país. Por quê?
porque vai nos revelar toda a violência, tanto física como simbólica, com os povos escravizados. Então, é uma questão que tem que tomar um cuidado, porque o vocabulário, o urubá, você tem a característica, e o explícito aí ela está sendo castigada porque olhou alguma coisa que não deveria olhar. A letra B, cuidado. Como eu falei em patrimônio digital, assim, então é para valorizar a influência da cultura afro. Na música nacional, beleza, influência total, tá usando Sinhá, que é um termo. Sinhá era a dona, a mulher do senhor de engenho, né? Do patrãozão. Mas, gente, nesse caso, o vocabulário e a situação tratada, não vou trabalhar isso como valorização. O contexto, sim, mas aqui a crítica à violência física. Cuidado, letra C, deve-se observar sempre que na arte brasileira o secretismo é importante, então não é relativizar. Não tem nada no texto que fale em relação amorosa, nada. Letra D é uma das mais absurdas para marcar. Quando você marca alternativa absurda, meu Deus do céu, a sua nota vai cair muito, gente. Destoa muito, tá? Problematizam as diferentes visões de mundo. Não tem visão de mundo, só tem a visão aqui do castigo para com o negro. Era entre A e B mesmo. Tá? A letra B está implícita, está falando um pouco da cultura africana, mas não é o caso aqui, está valorizando essa cultura nessa letra que retrata a violência. Tudo bem? Questão boa, hein? Avançando. Essa também eu achei interessantíssima. Habilidade 21. Finalidade de mudar comportamentos e hábitos analisando gêneros textuais. No caso, uma tirinha. Muito importante, pessoal. Aqui eu tenho uma aula no canal. Vou botar essa aula bem aqui. Para você assistir. Bem aqui. Só sobre charge de tirinha. Diferença de uma charge, de um cartoon do tirinha. Você precisa estar ligado nisso. O que é comum às três? Ironia, crítica. Se usa muito esse recurso, tá? Agora, é muito importante observar. No enunciado, essa informação não é à toa. Na década de 1970. Recurso verbal é a parte que tem escrita, fala. Não verbal é a imagem. Tem que olhar os dois. Sinalizam a finalidade de quê? Volta lá na tirinha. Quando o neném nascer, renunciarei aos prazeres mundanos. Então, aqui é a mamãe chocando o ovo, tá? Renunciarei à vida folgada. Renunciarei à busca da beleza física. Então, a mãe abre mão de tudo, né? Não vai ter mais prazer, não. Vai ser cuidar do filho. A vida vai ser essa. Renunciarei à vida social. Renunciarei aos projetos individualistas. Aí tá aqui a carinha dela. Olha o não verbal. Ela falou com muita empolgação, mas observe que aqui já mudou um pouquinho. Mas aqui ainda tem que saber ler tudo na imagem. É o não verbal, é o imagético. Assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. Peraí, renunciar, mas isso é a emancipação da mulher? Porque ela vai viver só para o filho. Não vai ter mais prazer mundano, não vai ter mais folga na vida, não vai ter mais beleza, nem cuidar da beleza, ter tempo para fazer isso, não vai ter vida social, não vai ter projeto, tudo vai ser em função do filho. E olha só, olha o último quadro. Assim termina mais um capítulo na luta da mulher pela emancipação. Ou seja, ter filhos e emancipação parece que não batem muito. O que é que sinaliza? Será que isso é reforçar a luta? Deveria ser sempre reforçado pelo direito, né, da mulher e tal. Isso nos anos 70 começou muito forte. Mas isso não está acontecendo na tirinha, não. Como também não está acontecendo a autonomia. Ela vai ficar para sempre vinculada ao filho. Mas é muito claro uma ironia e uma crítica. Então, eu eliminaria A, B e D. Que não está estimulando a abdicar. Não está não. Porque há uma ironia e há uma crítica. Agora, teve cursinhos aí analisando, vamos citar aí, né? Um deu letra C, outro deu letra E, antes de sair a prova, antes de sair o gabarito oficial. É sempre perigoso se basear, você fazer a tua contagem de gabarito por espera o gabarito oficial, tá? Gente, anos 70, o contexto era de emancipação feminina. Mas se você pegar a tirinha, que emancipação é essa se vamos dedicar a ser mãe, que é a vinculação? Então, cuidado. Não é o fato de ser mãe, de eu ter obrigação como mãe, que está sendo criticado. É o fato de eu ter que fazer isso e abdicar completamente de não poder viver mais em condição de vida social como mulher. E isso faz com que a mulher não seja igual ao homem. Então, a ironia aqui
em relação às condições. Que condições de igualdade são essas que eu vou ter que ficar para sempre cuidando do meu filho e, no caso, meu parceiro, não? Então não é criticar o fato de ser mãe, cuidado, mas ironizar o fato de se falar que vamos ter direitos iguais. Como dessa forma? Questão excelente, nível de acerto dela foi baixo. Tá? Muita gente marcou a letra E. Ninguém está criticando o fato de ser mãe. Pegadinha mesmo. Beleza? Vamos lá. Competência 8, variações linguísticas que eu falei para vocês. Tá? Foram 4 questões. E a 9, as novas tecnologias, apenas uma questão. Eu trouxe aqui para você o seguinte. A habilidade 26 foi a mais abordada. Ô, gente, se eu tô lá com a minha galera, e aí, mano, tal, tá ligado, é nós na fita, é gíria, né? Há um contexto para usar a gíria. Há uma situação específica, como também há para usar a norma padrão. Aqui é a gramática do Enem, quando cai, ó, usa a norma padrão. Então, relacionar isso a uma situação específica. Num texto de Guimarães Rosa, por exemplo, perdão, ele vai usar muita variedade popular, porque é o texto literário e o contexto da obra dele. Tá bom? E eu trouxe um exemplo de um texto interessante do poeta Manuel de Barros, uma prosa poética dele. Olha o enunciado. Ao criticar o preciosismo linguístico, então ele não vai trabalhar 27, que seria usar uma padrão. Ele vai relacionar o uso da linguagem, da variação popular, que não é a norma culta, a uma situação. E ao sugerir a dicionarização de expressões locais, populares, coloquiais, o que ele expressa? Qual a visão de concepção de língua dele? Gente, só no enunciado eu já vou perceber uma coisa. Sem ler o texto, eu não posso marcar a letra E. Aluno que marcou a letra E aqui, meu Deus do céu, ele nem leu o texto, não é possível. Olha só, primeira frase do enunciado. Criticar o preciosismo linguístico. Que é a norma gramatical. Então você não pode marcar a letra E, pelo amor de Deus. Tá bom? Volta lá no texto. A draga. A gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali no porto, como um pé de árvore ou uma duna. E que fosse uma casa de peixes. Meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizados em suas ferragens. Dos viventes da draga era o meu amigo Mário Pega-Sapo, nome do cara, bem popular, Mário Pega-Sapo. Quando o Mário morreu, um literato oficial, usa norma culta, em necrológio caprichado, chamou de Mário Captura-Sapo. Ele é Pega-Sapo. Popularzão é Pega-Sapo, não é captura. Ai, que duro. Ao literato cujo fazilho noja a forma coloquial. Queria captura em vez de pega, para não macular a língua nacional dele. É uma crítica. Da velha draga, abrigo de vagabundos e de bêbados que falavam linguagens coloquiais, está na draga, viver na draga por estar sem dinheiro. Ah, tô na draga, tô na miséria. Expressão popular. Gírias. Que ora ofereça ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda, o homem da norma culta, para que as registre em seus léxicos, seu dicionário, pois que o povo já estudou. Então o povo já marcou a linguística. Então ele está, gente, expressando uma concepção que valoriza o uso de variedades populares. Está na draga, ele deu um exemplo. É pega sapo, não é captura sapo. Cuidado. Ah, professor, não tem uma ironia, não? Não, tem uma ironia a norma padrão, mas a letra B, cuidado, que leu rápido, ó. Ironia fora, se é fora da norma, é popular. Então, ele não ironiza a comunicação popular. Cuidado. Se ligou aí? Tá? Não está falando de escrita e fala, beleza? E não está trabalhando regionalismos, e sim expressões coloquiais, gírias. Dedidado nessa questão. E nessa da competência 9, novas tecnologias, um texto falando sobre o Facebook. E o texto está no jogo. Valeu, Facebook. Bacana. Vocês deram uma modificada aí, não é isso? Anunciou que vai ter uma mudança de design nos próximos 5 anos. O feed de notícia vai deixar de ser protagonista. Tá? Olha só, presta atenção. Esse texto, ele é de 2019. Tá bem aqui o acesso. Então, cuidado que pode ter tido a mudança no tempo que você fez a prova. Então, se prenda ao texto. Está falando sobre as mudanças no Facebook. Agora, o texto, por isso que é bom ler o enunciado, porque você já vai ler o texto com alguma informação. O texto relata que uma rede social virtual, o Facebook, realizará a sua maior mudança de design nos últimos anos. Ponto. Esse fato da maior mudança lá revela que as tecnologias de informação e comunicação, cuidado, não está se falando de privacidade, de mudança de design. Então você vai ler o texto, está dizendo que vai ser esse espaço que era treta antes, papapá,
1 bilhão de usuários entra na nossa aba aplicativa. Aqui, ó. Agora é aumentar o tráfego, oferecendo mais sugestões e ferramentas especiais. Então nada a ver com privacidade, né? Vai ter o marketplace, que é de vendas, beleza? Então, ó, novo padrão se montando na rede. Futuro do Facebook, ó. No mesmo evento, também diz que o futuro do Facebook é a privacidade. O futuro, mas não tem um detalhe sobre isso. Então, letra A, não pode. Cuidado. Claro que é pensando mais em lucro para vender, mas é esse fato que faz as tecnologias mudarem? Essa é a maior mudança? Por que essa mudança aconteceu? Design. Qual foi o fato? Então, o Zuckerberg está fazendo mudança pensando no lucro, mas não é o que a questão quer de você. O foco é o seguinte: vai dar uma ajeitada na casa para, quem sabe, não ser mais conhecido como espaço da treta. Então é sinal que o público entendia que esse lugar aqui era cheio de treta. Ninguém gostava. Beleza? Tudo bem? E vai atender os usuários, né? Tá falando aqui, ó, muitos usuários já estão usando, vão fazer mais. Então, gente, o foco aqui é observar o comportamento. Está mudando porque os usuários também estão mudando o seu comportamento. Então, se fosse para trabalhar uma coisa se fosse na visão do Zuckerberg, seria letra D de dado. Tá? É maior interação? Pode promover? Não falou em interação propriamente dita. Não se falou no texto. Beleza? Tranquilidade? Olha só, quero que você, além de se inscrever no nosso canal, além de você, me procura lá no Instagram, ó, @AlexRomeroLima, tá bom? Me segue lá nas redes, porque eu uso minhas redes sociais também para falar de dica. Eu sou assim, eu tô no lugar, eu gravo um vídeo, falo de arte, falo de literatura, não perco a oportunidade. Falo de linguagens todo tempo, 24 horas por dia, tá, pessoal? Então, Alex Romero Lima lá no Instagram, Facebook também. E nosso canal aqui, inscreva-se, tem playlist para você, um monte de material, tem uns material para você baixar, acompanhar a aula. Não perca essa oportunidade, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? Agradecer aí, fique até o final. Eu sei que é complicado, às vezes o vídeo é grande, mas é muita informação importante para você. Um grande abraço e até a próxima. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e apertar aí o sininho. Valeu, galera!